Abra sua Bíblia no livro de Salmos 37, versículo 1. Vamos tirar lições desse Salmo 37. Diz assim: não, olha a primeira palavra, qual é? Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha para mim, por favor. Pare com esse negócio de ficar nervoso quando vê uma pessoa que não teme a Deus prosperando. Prosperando não, ganhando dinheiro, porque o ímpio não prospera. O ímpio pode até ter recursos, ter dinheiro, mas ele tem por quanto tempo? 50 anos, 70 anos, depois vai sofrer no inferno. Você vai ter aqui nesse mundo e na eternidade. Então não fique assim: poxa, eu dou dízimo, eu estou na igreja, eu vou toda segunda-feira, eu tenho aliança com o Senhor, e essa pessoa não tem nada com o Senhor, e tudo dá certo para ela. Não fique comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não compare a sua vida com a vida do ímpio, não compare a sua vida nem com a dos testemunhos. Testemunhos nos ensinam, mas não é para você ficar se comparando. Não se compare com ninguém. Não tenha inveja de absolutamente ninguém. Só queira para você o que Deus tem para você. É horrível ficar se comparando com quem quer que seja. Ele disse não, porque isso não é bom. Não se compare com absolutamente ninguém. Você está vencendo o problema dele, deixa a vida dos outros, viva a sua fé em obediência à palavra de Deus, que vai chegar a sua hora de vencer. Amém? Olha o conselho: não tem inveja de ninguém. Tem gente que é invejosa. Geralmente todo mundo fala: tem muita inveja em cima de mim, muita inveja. Mas o invejoso geralmente não aparece, né? Ele fica camuflado. Se você chegar na rua agora e perguntar: alguém tem inveja de você? As pessoas vão dizer: muita gente, muita gente. Mas é difícil você achar alguém que fala assim: eu sou invejoso. E se você é invejoso, invejosa, então por favor, se liberte disso, porque esse espírito aí é maligno. Você não precisa ter inveja de ninguém. A Bíblia continua dizendo assim em Salmos 37, 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Aprenda a confiar em Deus. Você sabe por que tem gente que está ansiosa? Porque está faltando confiança, está faltando fé, está vindo dúvida na hora que é para ter fé. Deus nunca falhou. Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus todo-poderoso, e Ele sabe quando alguém confia nele. Tem gente que confia muito nos outros, mas aqui está ensinando: confia no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, ainda que você não esteja vendo o que gostaria de ver. Tem muitas pessoas que elas pensavam o seguinte: eu fiz uma aliança com Deus, agora vai dar tudo certo. Você fez aliança com Deus, mas tem lutas. Você fez aliança com Deus, mas tem guerras que se levantam contra você. O fato de você estar com Deus não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas, um mar calminho, não. Às vezes Deus quer passear com a gente na fornalha. Eu falei na rádio esses dias, né? Passear na praia é gostoso, passear no shopping é gostoso, passear numa praça, num bosque é gostoso, mas passear na fornalha? Mas foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus permitiu que eles fossem para o fogo, para a fornalha, mas lá na fornalha apareceu o quarto homem, que era Jesus. Lá na fornalha, quando o rei que mandou eles serem lançados na fornalha viu o quarto homem, então falou: peraí, tira eles. Lancei 3, estou vendo 4, estão passeando, hein?
estão passeando no fogo. Se Deus quer dar uma voltinha com você na fornalha, aceita. Se Deus quer dar uma passeadazinha com você na fornalha, para de reclamar. Confia, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Sabia que eles saíram de lá e o rei, eles prosperaram. O rei fez um decreto para todo mundo respeitar o Deus deles. E de hora para outra a coisa virou. Eles saíram sem nenhum cheiro de fumaça. Você já assou milho na fogueira? Uma batatinha? Você já fez um churrasquinho? Como é que ficou seu cabelo? Fedendo. Como é que ficou sua roupa? Pregnada de fumaça, não é assim? Nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus sabe o que Ele permite na nossa vida. Você tem que confiar em Deus. Deus não vai fazer o que Ele quer se não houver da sua parte confiança nele. Deus é confiável. Você, quando vai comprar numa loja virtual, você procura comprar numa loja que tem credibilidade, que você possa confiar. Geralmente você escolhe as lojas maiores, que já tem um nome. Se tem empresas, lojas que são confiáveis, imagine Deus. Preste bem atenção, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção agora, nada. Confie em Deus. Deus é confiável, Deus nunca falhou. Eu sei que todo mundo fala que confia em Deus, né? É igual dizer que não tem medo de barata, até a barata voar. Quando a barata voa e pronto, aí você vê quem tem e quem não tem, né? Eu sei que muita gente fala que confia em Deus, e no momento difícil, e no momento crítico, a pergunta é: você continua confiando em Deus? O momento que você está vivendo é um momento de confiança em Deus? Você está seguro que o seu Deus vai te honrar? Confia no Senhor e faz o bem. Você não tem que fazer o mal. Tem gente que perde a confiança em Deus e começa a fazer besteira. Besteira. Eu já tomei conhecimento de pessoas que colocou a outra na justiça sem direito. No desespero, quis colocar uma pessoa na justiça, que ela trabalhou para a pessoa, mas a pessoa já tinha pago para ela. Quem é de Deus não faz isso? Quem é de Deus não põe atestado falso? Quem é de Deus não põe ninguém na justiça de uma forma injusta? Está dando para você entender? Quem é de Deus não faz coisas sujas, coisas erradas. Quem é de Deus age da maneira certa, confia em Deus. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Não paguei ainda, vou pagar. Não mudou ainda, vai mudar. Mas eu sei que Deus está vendo a minha luta. Ele é Deus, Ele não é cego. Confia em Deus e faz o bem. E o melhor bem que você pode fazer é consertar sua vida com Deus, é abrir mão das coisas erradas, é se arrepender dos seus pecados, é obedecer a palavra de Deus. É o melhor bem que você faz para você. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 4: deleita-te também quem? No Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Se a sua Bíblia atualizada diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha para mim, por favor, preste atenção. Se deleitar, agradar do Senhor, é estar com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele oferece, não pelo que Ele tem. Eu já disse a vocês que se Deus não responder mais uma oração minha, eu vou servir Ele até o último dia da minha vida, porque para mim Ele é Deus, não é o que Ele me dá. Eu quando comecei na igreja, eu comecei porque a minha sogra, ela disse que eu só podia sair com minha esposa, que era minha namorada, se eu fosse na igreja. Então eu ia, eu não tinha vontade de ir. Depois eu ia para orar, resolver problemas, até que eu tive minha experiência com Deus, e eu comecei a amar Deus, e eu parei de vir na igreja para resolver problemas. Eu vinha para a igreja para ouvir a voz de Deus, para aumentar minha comunhão com Deus. É igual o meu casamento. Se no dia do meu aniversário minha esposa não me der nenhum presente, eu vou continuar amando minha esposa, se me der melhor, né? Mas se não me der, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Não é o que ela me dá, é o que ela é.
É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus não quer um relacionamento com uma fé emotiva, infantil. Já viu aquela criança que não para de chorar se a mãe não der um doce? Já viu aquele tipo de oração? Se eu não fizer isso, eu saio da igreja. Eu vou sair da igreja para onde? Se só Jesus é o caminho. Então para com essa fé infantil. Se não mudar minha vida, eu saio da igreja. Se você confiar em Deus, Ele vai fazer tudo que tem que ser feito. E Ele sabe os desejos do nosso coração. Por quê? Porque Ele nos fez seres com desejos. A mulher disse: meu desejo era comprar o meu imóvel aqui perto do templo para eu poder vir mais na igreja. Deus realizou. O rapaz falou: meu desejo era comprar uma casa para minha sogra, que me ajudou muito, porque quando eu casei eu fui morar com ela, e ela me ajudou, eu tive condições de dar uma casa para minha sogra. Deus sabe os desejos do nosso coração. Nós somos seres que temos desejo. Às vezes dá desejo de comer umas coisas loucas. Tem desejo, você tem desejo. Desejo na vida do seu filho, desejo seu. E quando você está bem com Deus, os seus desejos não desagradam a Deus. Não são desejos para a sua glória, não são desejos para poder fazer mal a ninguém. São desejos que agradam a Deus. E Deus satisfaz o desejo do seu coração. Eu não conheço o que está no seu coração, mas se você se agradar de Deus, se Ele for de fato o seu Deus, se você estiver com Ele independente das circunstâncias, então Ele vai satisfazer. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos e você vai adquirir sem ter condições. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos sem você nem orar, porque Deus sabe o desejo do seu coração. Não estou dizendo que você tem que ficar sem orar, mas tem coisas que Deus sabe que você quer e Ele te abençoa. Amém? Aí diz assim, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não. Ei, olha aqui, ó. Aprenda a entregar. É pesado demais a sua ansiedade, a sua preocupação. Entrega a Deus. Não entrega só os problemas, não. Entrega os problemas também. Mas entrega seus caminhos, entrega seu futuro, entrega sua vida. Entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua situação a Ele, porque Ele muda pessoas e situações também. Entrega a Ele, mas não é para entregar e depois pegar de volta não. Se você entregou e ainda não mudou, entregue e tenha fé para manter na mão dEle, para esperar o tempo dEle, para esperar Ele agir do jeito dEle. Entrega o teu caminho a Ele, ao Senhor, confia nele, e o mais Ele faz, seu Deus faz. Quantas coisas Deus já fez? Quantos testemunhos você já viu? Quantas viradas, quantas mudanças? Seu Deus faz mesa no deserto. Seu Deus fez no deserto sobrar pão e peixe. Seu Deus é Deus. Seu Deus não mudou. Agora aprenda a entregar a Ele. Quando você de fato entrega a Deus os seus caminhos, a sua vida, os seus problemas, você tem paz. Você tem paz. Quando você não entrega, você fica dando e pegando, dando e pegando. Deus fala: peraí, eu vou cuidar ou não vou? Você vai confiar ou não vai? Porque tem gente que confia desconfiando. Deixa Ele fazer do jeito dele. Ele vai fazer melhor do que você pediu. Aí diz assim, versículo 6. Isso aqui é para quem está enfrentando injustiças. E você, na força do seu braço, não é não? Versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Olha para mim, por favor. Entenda, Ele faz justiça. Tire da sua cabeça esse negócio de fazer justiça com suas próprias mãos. Não é você que vai fazer justiça. Está escrito, depois você lê Romanos 1, versículo 18. Deus se manifesta contra toda injustiça. Deus não gosta de injustiça. Por trás da injustiça tem o mal. Ele é que guarda a injustiça dói. Quando você é injustiçado, um dia parece um ano parece 10 anos, mas Deus permite que venhamos passar por injustiças, mas Ele está vendo o que estão fazendo com você, e Ele é justo.
Confia nele, ele é o seu advogado, ele é o seu juiz, ele é o seu Deus, está nas mãos de Deus. Quando a pessoa é de Deus e ela é injustiçada, ela está na mão de Deus. Deus está vendo, eu confio em Deus, está tudo na mão de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa não é da fé, ela não aceita, ela quer agir com a força do braço, ela quer fazer besteira, ela perde a linha, ela perde a cabeça. E é tudo que o diabo quer. Daqui a pouco eu vou falar do que o diabo gosta, do que o diabo espera, que a gente perca a cabeça. Por favor, confie em Deus. Ele é o justo juiz, ele não falha, ele está vendo tudo. Você vai ver depois no versículo 12 uma coisa muito forte acerca disso. Versículo 7. Então quem é que vai fazer justiça? Ele. Versículo 7. Não durma não. Não. Tem gente que estava dormindo, acordou. Estou lendo aqui o 7. O que é que diz aí? Descansa no Senhor e espera no vizinho, no seu amigo, no gerente do banco. Descansa em quem? No Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa o quê? Astutos intentos. Deixa o quê? A ira e abandona o furor. Não te indigne de novo, hein? De forma alguma para fazer o mal. Olha para mim. Por que a pessoa de fé descansa em Deus? Porque ela sabe que Deus vai agir. Ela sabe que se Deus não agiu ainda, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está permitindo. Ele sabe o meu limite, Ele sabe o seu limite. Ele nunca vai permitir uma coisa além das nossas forças, das nossas condições. Ele sabe o que faz. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando o problema que for. Você descansa, você está dormindo, comendo, se alimentando normalmente, com o seu emocional equilibrado. Por quê? Porque você sabe que Deus vai abençoar. Você sabe que Ele não vai falhar. E olha o que Ele diz: para de ficar irritado, deixa a ira, deixa o nervosismo. Tem gente que vive estressado. Esses dias uma senhora falou para mim: meu marido teve um sangramento na cabeça porque se estressou demais. Cuidado, tá? Cuidado, seu nervosinho, sua nervosinha. Cuidado, tá? Você que é muito impaciente, o diabo gosta de ver você surtar, o diabo gosta de ver você perder a cabeça. Agora o diabo fica irado quando ele faz tudo para você ficar nervoso. Você está confiando em Deus. Ele faz tudo para você perder a cabeça e você entrega na mão de Deus. Ele odeia isso. Ele gosta de ver você surtado, pilhado. Ele gosta de ver você a 1 milhão por hora. Tem gente que é um barril de pólvora, qualquer coisa explode, sai de baixo. Porque a pessoa vive indignada, vive nervosa, vai dar um troço. Daqui a pouco dá um piripaque aí. Com esse nervosismo, e dirige nervoso, e não dorme direito, e acorda pior, e vai levando assim. Isso vai fazer mal para você. Você vai ser aquele homem, aquela mulher que tem que andar com omeprazol, né? Vai no médico, é gastrite, é úlcera nervosa, é você. Com esse nervosismo todo, não sei onde é que você vai chegar, não. Ele está mandando você deixar isso. Deixa esse nervosismo, deixa de ser essa pessoa estressada que ninguém aguenta. Tem dia que nem você vai se aguentar. Quase não deve ter gente aqui assim, né? Deus deve estar falando com as paredes, né? Versículo 12, pule para o 12 aí. Deixe de ser nervosinho, viu? Tem mulher que está do lado do marido aí, ela sabe que é com ele, né? Ela não pode nem olhar para ele agora. Se ela tocar nele, tem briga aqui dentro. Se ele tocar, ela fica quietinha, só assim: fala meu Deus, fala meu Deus. Fala porque eu falo e não adianta nada, esse homem não me ouve. Não ouve médico, não ouve ninguém. Vê se ouve Deus, criatura, antes de morrer, viu? Diz assim, versículo 12: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range o quê? Os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha para mim, por favor. Aprenda a
confiar no teu Deus, podem estar falando de você pelas costas, podem estar armando de uma maneira que não quer que você descubra o mal que estão fazendo contra você, podem estar com a maior maldade. Seu Deus está só olhando e rindo. Sabe por que Ele está rindo? Sabe por que Ele está rindo? Porque daqui a pouco Ele vai fazer você rir também. Sabe por que Ele está rindo? Porque todo o mal que estão tentando, fazendo, armando contra você, Ele vai transformar em bênçãos. Sabe por que Ele está rindo? Porque ninguém pode com Ele. É isso que o diabo não aceita. Você está na maior guerra, na maior luta, e você não perde sua cabeça. Quantas pessoas naqueles 5 minutos tomaram prejuízos grandes, fizeram besteira e disseram: não aguentei. Aguenta, aguenta, aguenta a pressão, aguenta o fogo, aguenta. Às vezes o diabo vem com a pressão, com a coisa maligna, para você perder a cabeça, para você sentir que está sozinho, sozinha. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que está escrito. Se está escrito que Deus é com você, então Ele é com você. Se está escrito que Ele é contigo até a consumação dos séculos, então você não está sozinho, sozinha. Aguenta o fogo, não perca a cabeça. Deixa fazer o que for, pode armar o que for. Seu Deus desarma tudo, desmancha tudo. Pode estar armando a bomba que for para você, Deus vai desmanchar. Amém? Pode fazer a bruxaria que for, teu olho do tamanho que for, o seu Deus é maior e vai te guardar. Amém? Creia nisso. Confie na palavra de Deus, Ele não mente não. No versículo 19 diz assim, ó: não serão envergonhados nos dias o quê? Maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha para mim, por favor. Tem dias maus, tem dias dificílimos, mas não se preocupe, que você não vai se dar mal nesses dias, porque Deus vai ser com você. Está tendo vergonha? Vai vir honra. Está tendo lutas? Vão vir vitórias. Confie em Deus. Olha o que Davi disse no versículo 25, para terminar, último: fui moço, e agora sou velho, quer dizer, viveu bastante, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Olha para mim, por favor, pessoal. Olha o que Davi disse: já fui jovem, já sou idoso agora, já vi muita coisa na vida, mas um justo Deus não desampara não. Olha que eu já vi pessoas que nem ganhavam muito. Eu já vi pessoas que passaram lutas terríveis, mas Deus não deixou faltar nada. Tem gente que está numa guerra, mas Deus não está deixando faltar alimento, e nem vai deixar faltar. Tem gente que enfrenta uma luta, o dinheiro é pouco, ela nem sabe como é que dá. Uma mulher falou para mim: bispo, eu ganho tão pouco, mas eu ajudo até minha família. Como Deus abençoa quem anda na presença dele. Se Davi não viu um justo ser desamparado, você acha que eu vou ver? Deus é fiel. Descansa nele, confia nele, entrega a sua vida toda para ele hoje. Ele vai cuidar de você e vai dar tudo certo. Eu queria fazer um paralelo entre Davi e Saul. Eu não sei se vocês lembram que na segunda-feira passada eu disse que nós temos que aproveitar as oportunidades. Lembra disso? Que Davi, Deus não mandou ele lutar contra Golias. Ele viu a oportunidade e agarrou, e os outros não agarraram. Era para Saul lutar aquela luta. Cuidado com as lutas que são suas. Cuidado com as oportunidades que Deus te dá para você não perder. Tem lutas que são suas lutas, não é para ninguém guerrear suas lutas. Aquela luta era de Saul e ele teve medo. E Davi entrou em cena. Nós falamos que ele aproveitou a oportunidade, e nós temos que aproveitar as oportunidades, não foi isso? Nós falamos que Davi, ele se afastou do irmão dele, porque ele viu que o irmão dele estava querendo atrapalhar a fé dele. E que tem momentos que nós temos que se afastar de certos ambientes, de certas pessoas, se queremos crescer na vida. Nós não podemos deixar essas pessoas nos atrapalharem. Nós falamos sobre isso, que as pessoas sentimentais têm dificuldade para dizer não, para tomar atitudes radicais, e você tem que ter cuidado até com pessoas que você pode ajudar. Você tem que ter cuidado, porque tem momentos que você não tem condições de ajudar, e essas pessoas trabalham de um jeito como se você tivesse a obrigação de ajudá-las, e começa a pesar. E se você não for uma pessoa
que usa a fé com inteligência, com razão, você se sente mal quando não pode ajudar certas pessoas, como se fosse a sua obrigação. Você pode ajudar? Ajude, graças a Deus por isso. Mas se não pode, eu não tenho condições agora. Está dando para você entender? Nós falamos sobre isso, sobre aquelas pessoas que a melhor coisa que você faz é não negociar mais com elas, saber dividir as coisas. Nós falamos também que Davi era uma pessoa determinada, tão determinada que o rei Saul tentou impedir ele de lutar contra o gigante, dizendo que ele não tinha condições, mas ele foi tão determinado que Saul disse: não adianta não, isso aí não adianta não, deixa ele ir. Não foi isso? Agora eu quero que você entenda uma coisa: Davi não foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Quem foi o primeiro? Saul. E eu estava lendo a história de Saul, e eu separei alguns pontos que eu queria tirar lições com vocês, porque nós aprendemos o que fazer e também o que não fazer com as histórias da Bíblia. E Deus deixa os erros, as falhas, para nós aprendermos com os erros dos outros. É melhor do que aprender errando, se nós podemos aprender com os erros dos outros. E o primeiro erro que Saul cometeu, eu queria ler com vocês. Coloca o título aí, leia alto. Saiba esperar o momento de quem? De Deus. 1 Samuel 13:6. Eu vou ler o 13 e o 6, depois eu vou ler do 9 ao 13, tá? Você pode acompanhar no telão hoje ou na Bíblia, se você quiser. Diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. Olha o 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o que? Holocausto. O 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o quê? O teu reino sobre Israel para sempre. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa: perca com o homem, mas não perca com Deus. Se você perder com Deus, você acaba perdendo tudo. Se você perder com o homem, Deus te ajuda a recuperar o que você perdeu. Eu já vi pessoas perdendo com o homem, porque ela falou a verdade, perdeu na hora e ganhou depois. E eu já vi pessoas perdendo com Deus e ganhando com o homem, e depois se arrebentando lá na frente. Não perca com Deus. Prefira perder para os homens, diante dos homens, mas ganhe com Deus. Ele era rei, e ele se achou no direito de oferecer o holocausto, coisa que Samuel tinha que fazer. O profeta Samuel é que tinha que fazer o holocausto, não ele sendo rei. Mas ele cedeu à pressão e não soube esperar. Aprenda a não ceder à pressão. Aprenda.
Ele começou a ver os inimigos avançando, ele começou a ver o povo se espalhando, o povo cobrando, e ele foi e se precipitou. Cuidado com essa pressa para vender, que vão desvalorizar o que você está vendendo. Cuidado com essa pressa para comprar, que você pode comprar caro, que você pode comprar errado. Cuidado com sua pressa nos negócios, porque você pode cair em golpe. Era para Saul esperar, ele não sabia esperar. Davi esperou. Davi não adiantou as coisas, Davi esperou. Mas quando chegou a hora de Davi, Deus colocou Davi no trono, Deus colocou Davi no palácio, Deus colocou Davi onde ele queria, porque foi no tempo de Deus, no tempo certo. Aprenda a esperar. A nossa pressa, a nossa ansiedade pode trazer consequências horríveis para a nossa vida. Aprenda a não ceder nos momentos de pressão. Ele não soube aguentar a pressão. Tem dias que você tem que aguentar a pressão. Tem momentos na nossa vida que nós temos que aguentar a pressão. E não é para no momento de pressão você ficar descontando nos seus filhos, descontando nos seus funcionários, descontando em outras pessoas. É para você aguentar a pressão se apegando com Deus, se esvaziando em Deus, ficando bem na sua comunhão com Deus, para que você não passe os seus problemas para os outros. E não deixe isso atingir seu casamento e outras áreas da sua vida. Está dando para você entender? Era para ele aguentar a pressão e esperar esperar Samuel. Mas ele não esperou. E quando Samuel chegou, ele deu desculpas. E nós vamos falar sobre esse erro também que ele cometia. Então, por favor, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Cuidado com a sua precipitação, cuidado. Não perca com Deus, perca com o homem, que Deus te honra, mas não perca com Deus, porque se você perder com Deus, você vai se arrebentar. Deu para você entender? Segunda coisa, coloca aí, lê alto. Não deixa as conquistas subir para onde? Para a cabeça. Vamos ler esse versículo de 1 Samuel 15, 17. E disse Samuel, ele falou para Saul: porventura sendo tu o quê? Pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei de onde? Sobre Israel? Olha para mim, olha o que o profeta Samuel estava dizendo para Saul. Lembra quando você era pequeno aos seus olhos? Lembra quando você era humilde? Lembra quando você estava começando, que você dependia de Deus? Que você achava que você não tinha condições? Que você se via sem nenhuma condição? Deus era a sua condição. Agora você não se vê mais pequeno aos seus olhos, você se vê grande. Cuidado, porque o gabar-se vem antes da ruína. Cuidado, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Cuidado, você que mudou, que parece que agora é outra pessoa, só porque você está crescendo na vida. Cuidado. Cuidado, você que está se achando, porque ele começou a se achar e depois se arrebentou. Comece humilde, continue humilde. Não deixe nenhuma conquista te levar à perdição, senão você vai ter problemas sérios. Cuidado. Você que está dando tudo certo, dê graças a Deus e continue o mesmo. Não se ache superior a ninguém. Seja humilde. Fica na sua, no seu lugar, que Deus vai te honrando e vai te abençoando, e Ele vai sendo glorificado, não você. Está vencendo? Continue se vendo pequeno,
Porque quem está abrindo portas, quem está te colocando em certos lugares, quem está te honrando, não é a sua capacidade, é Ele. Então Samuel estava lembrando. Lembra, Saul, quando Deus te ungiu, você não tinha condição nenhuma? Lembra? Quando você era pequeno aos seus olhos, mas agora você está se achando, está se olhando diferente. Cuidado, para você não começar a se achar e se esborrachar lá na frente. Eu já vi muito isso. Você não tem noção quantos testemunhos. Eu já estou fazendo essa corrente segunda-feira há muitos anos. Muitos anos, já fiz em vários lugares. Aqui já tem muitos anos fazendo essa corrente. Eu já vi muita gente fazer isso. E daqui a pouco descer. Já vi muitos testemunhos e muitos testemunhos também. Porque Deus tem poder para levantar e para fazer cair. Por favor, se mantenha humilde. Você só ganha com isso. Amém? Vamos ao terceiro. Lê alto. Não tenha medo. Olha para mim, por favor. Olha para mim para você entender isso aqui. O medo tem uma raiz, uma origem. Por que a pessoa tem medo? Porque ela não está com certeza que Deus é com ela. O que é que Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Vamos ler esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando a pessoa crê que Deus está com ela, ela enfrenta o medo e vence. Todo ser humano sente medo. E ele para o ser humano. Ele diminui o ser humano. Ele faz o ser humano ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem. O medo impede muitas pessoas de tomarem atitudes. E o medo de Saul era de perder o trono dele para Davi. Você não tem que ter medo de concorrente. Você não tem que ter medo de desafio. Você não tem que ter medo do futuro. Porque o seu Deus, Ele provê todo dia. Se você crê que Ele está com você, Ele te ajudou hoje, vai te ajudar amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e sempre. Não é no medo, é na fé. Nós não vivemos no medo, nós vivemos na fé, porque Deus é conosco. Só que ele tinha um medo, essa insegurança dele era porque Deus não era mais com ele. Ele estava no trono, mas não estava com Deus. Então, ele não queria perder a posição. Não se preocupe com posição. Às vezes você perde posições para Deus fazer coisas maiores na sua vida. Não tenha medo. Não fique se comparando com ninguém. O medo de Saul fez ele se arrebentar. Lembra de Jó? O que eu mais temia me sobreveio. O que nós temos medo acaba acontecendo. Ou tiramos o medo, ou ele se materializa na nossa vida. É uma questão de escolha. Você quer que ele se materialize, então continue com ele. Você não quer, então abra mão dele. Entregue esse medo a Deus. Eu não sei quais são os seus medos, mas ele tinha medo de perder o trono e acabou perdendo o trono. Olhe, por favor, o 4. Lê alto, por favor. Não sinta inveja de ninguém. Vamos a 1 Samuel 18:7. As mulheres dançavam e cantavam. Olha o que elas cantavam. Saul matou milhares, Davi o quê? Dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas o quê? Milhares. O que mais lhe falta senão o quê? O reino. Agora olha o 9. Daí em diante
Saul olhava com quê? Com inveja para Davi. Olha para mim, por favor. Não tenha inveja de ninguém. Você não precisa disso. Se você continuar lendo essa passagem, ele começou a ficar perturbado, porque a pessoa que tem inveja, ela começa a ficar perturbada. Na cabeça de Saul, ele tinha que acabar com Davi. Ele só ia ficar bem se Davi morresse. E o invejoso é assim. Ele acha que só vai ficar bem quando certas pessoas forem destruídas. O invejoso, ele esquece da vida dele e começa a ficar de olho na vida dos outros. Não tenha inveja de ninguém e não tenha medo de pessoas invejosas, porque ele tentou tudo contra Davi, mas Deus livrou sempre Davi. Sua preocupação tem que ser com os invejosos, tem que ser em estar bem com Deus, porque Ele te guarda da inveja. Está dando para você entender? Saul ficou obcecado por Davi. Saul ficou caçando Davi. Saul ficou tão mal que ele começou a ficar perturbado. Ele ficou cego com uma pessoa que só queria o bem dele. Só se preocupe com uma coisa: está bem com Deus. E deixe que as invejas transformem tudo em vitórias para você. Só se preocupe em estar bem com Deus. Ele ouviu aquela música perturbou ele. E ele teve Davi como alvo. Mas Deus não deixou ele acertar Davi. E Deus não vai deixar ninguém te acertar. Nem acertar a sua casa, nem acertar o que é seu. Porque o seu Deus é maior. Diga: meu Deus é maior do que toda inveja. Agora vamos ao ponto principal. Lê alto. Sua maior vitória é guardar o coração. Vamos ler primeiro Samuel 24:6. E disse aos seus homens, aí foi Davi que falou, tá? O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. A ungido de quem? Do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido de quem? Você sabia, aprenda isso, ó. Olha aqui para mim. Se você me perguntar qual foi a maior vitória de Davi, não foi derrubar o Golias, foi não matar Saul. A maior vitória de Davi foi guardar isso aqui, ó, o coração dele. Porque ele só fazia o bem e só recebia o mal. Mas ele conseguiu guardar isso aqui. A vitória maior de Davi foi não matar Saul. Porque o que Saul fez com Davi não se faz com ninguém. Mas quando você é uma pessoa que está bem espiritualmente, você vence suas batalhas sem sujar o coração com ninguém. Você não suja. Continua te querendo mal e você continua querendo o bem da pessoa. Ela pode nem acreditar, mas você continua querendo o bem dela, orando por ela. Ela te desejando tudo que não presta, ela fazendo fofocas, ela inventando histórias, ela tentando de tudo para te matar, para matar seu nome, sua reputação, seu produto, seja lá o que for. Mas você querendo o bem dela, guardando isso aqui. Então a bênção de Davi maior não foi derrubar Golias, foi não fazer mal para Saul, que fazia mal para ele. Porque no momento que você começa a fazer mal para quem está te fazendo mal, você se tornou igualzinho a pessoa. Ela conseguiu colocar o veneno dela dentro de você. Ela conseguiu tirar a sua essência. Ela conseguiu mudar você para pior. Ela conseguiu ter o resultado exatamente que ela queria, te tornar igual a ela. Eu já vi pessoas me procurarem dizendo: bispo, o meu patrão tem inveja de mim. O patrão, só porque ele comprou um carro.
Eu já vi pessoas terem inveja da outra por causa do gosto. Tem gente que compra em Paris, tem gente que compra roupas em outros países, mas tem gente que compra aqui no Braizão e cai tão bem. Porque tem gente que tem bom gosto. Tem gente que as roupas dá tudo do Braizão, mas tem bom gosto. E tem gente que tem inveja, porque ela se veste bem, porque ela escolhe bem. Tem gente que compra coisas baratas, mais bonitas do que quem compra coisas caras, e isso já gera inveja. Mas o problema não é as pessoas invejarem seu cabelo, seu jeito, as pessoas invejarem o seu sucesso. É você não estar bem com Deus, porque isso acaba pegando em você. Quando a pessoa não está bem, ela não aguenta ver a outra comprar um carro melhor, ver o concorrente crescendo, ela fica mal. Saul manifestava quando via alguma coisa boa acontecendo com Davi, quando via o povo elogiando Davi, ele não aguentava. Mas quando você está bem espiritualmente, você se alegra com a vitória dos outros. Você não quer o mal de ninguém. 2 vezes Saul poderia ser morto pelas mãos de Davi. Uma vez Davi estava na caverna com os homens dele e Saul entrou sem saber que Davi estava ali. Ele poderia ter matado Saul. A outra vez ele estava dormindo e Davi pegou a lança e a botija de água. E o soldado Davi falou: posso matar? Ele disse: não. É o que nós lemos agora. Essa aqui foi na primeira, quando ele entrou na caverna. Podemos matar? Ele falou: não. Quem sou eu para se levantar contra o ungido do Senhor? Não é minha hora ainda. Não pense que eu vou resolver o meu problema fazendo mal para ele, não. Deus não quer assim. Quando Deus quiser, Ele faz do jeito dele, não no meu tempo. Não vamos precipitar, não. Então, qual foi a maior vitória de Davi? Guardar o coração. E tem gente que você sabe que tem um próprio mal dentro dela, para querer tanto mal para você, para querer tanto te destruir. Você sabe que tem um mal, não é ela, é o mal. Você tem compaixão da pessoa, você tem ódio do diabo, porque você sabe que é o próprio mal que faz ela tratar você assim, perseguir você desse jeito. Mas a sua vitória é guardar isso aqui, ó. Não tenho mágoa, não tenho nada contra ela. Pode ter tudo contra mim, pode ter feito muitas coisas, tem coisas que você nem lembra, porque isso aqui está bem, ó. Então a vitória dele não foi derrubar o Golias grandão, foi guardar o coração e não fazer mal para Saul. Porque quando você chega ao ponto de não fazer mal para quem está te fazendo mal, é porque você está bem espiritualmente. Amém? Ele guardou o coração dele era segundo o coração de Deus, que faz tudo pelo ser humano, e o ser humano só faz mal para ele, e ele continua querendo o bem do ser humano, querendo salvar o ser humano. Agora vamos continuar para a gente terminar. Lê alto aí. Assuma os seus erros. Olha aqui para mim, por favor. Vamos ler 1 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã, o que é que ele disse? Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que bacana isso. Olha bem para mim, por favor. Olha que forte isso. Errou, mas reconheceu o erro dele. Todas as vezes que Saul errava, ele culpava os outros. Já viu gente assim? Que ela nunca está errada, sempre culpa os outros. Tem gente que erra com você e quer colocar na sua cabeça que o errado é você. É difícil. Só Deus mesmo. Você conhece gente assim? Ela falha, mas ela vem com a história enxergando que o erro é teu. Só fiz isso por causa de você. Mentira. É para te deixar mal. Davi errou. A diferença é o que ele fez depois do erro dele. Ele reconheceu.
É muito bom quando você convive com uma pessoa e você se depara com os erros dela e ela reconhece. Porque você vai conviver com a pessoa, você vai ver os erros dela. Você conviver comigo, você vai ver os meus erros. E todo mundo tem erros. Agora, difícil é viver com uma pessoa que erra e nunca acha que está errada. Reconheça os seus erros, assuma. Errou, errou. Ele errou. E quando ele errou, Deus foi e perdoou. Porque ele reconheceu o erro dele. Reconheça os seus erros e Deus vai te perdoar. Reconheça os seus erros e sua mulher vai te perdoar. Seu marido vai te perdoar. Seus pais vão te perdoar. Reconheça os seus erros e você vai achar misericórdia de Deus. Agora, não seja esse tipo de pessoa que está errado, todo mundo está vendo que você está errado e só você não reconhece. Isso é muito feio para você. Muito feio. Saul era assim. Ele não reconhecia, mas Davi reconhecia os erros dele. Por isso que ele foi longe. Último, lê alto. Não adianta começar bem e terminar o quê? Mal. Olha para mim, por favor. Saul começou bem. Ele começou humilde, se enxergando pequeno, dependendo de Deus, mas durou pouco. Você sabe como é que Saul terminou? Saul terminou a vida dele voltando a fazer coisas que ele tinha deixado. Ele tirou as feiticeiras de Israel, mas terminou buscando feiticeira, voltando a coisas que ele tinha largado. Você sabe como é que ele morreu? Se lançando na espada. Mandou o escudeiro dele matar ele. Ele não quis, ele foi e se jogou em cima da espada e se suicidou. Você sabe como é que Davi morreu? Morreu muito bem. Errou, falhou, mas reconheceu os erros dele. Começou bem, terminou bem. Vê se você para de começar todo animado e daqui a pouco desanimar. Porque está encontrando dificuldade, porque não está sendo como você planejou, imaginou. E começou cheio de força e agora está fraco. E começou dizendo que ia arrebentar e agora está querendo desistir. Vê se para de deixar as coisas no meio do caminho. Não é começar bem só, é começar bem e terminar bem. E nesse percurso tem muitas lutas, mas você tem que perseverar. Amém? E principalmente com Deus, comece sua caminhada e termine com a sua salvação. Porque você não pode começar bem e terminar no inferno. Está dando para você entender? Alguma coisa Deus falou com você hoje. Talvez seja para você perder o medo. Porque quando você tem medo, você passa medo. Saul passou medo para Davi, para ele não enfrentar o Golias, era o que ele tinha dentro dele. Tem mulheres que ficam colocando medo no marido, vê se dá coragem para ele, vê se deixa ele na fé dele. Tem maridos que põem medo na mulher, ela quer fazer algo, ele fica, não, isso não der certo, e se a gente se endividar, e é cheio de medo, deixa ela na fé dela, e se der certo, e se vocês arrebentarem? Alguma coisa Deus falou com você. Talvez nessa sua luta, porque sua vida é uma guerra, você deixou alguma coisa contra alguém entrar aqui, ó. Essa está sendo a sua derrota, porque entrou. E às vezes a pessoa diz, não tenho nada contra a pessoa não. Mas só em falar dessa pessoa te aborrece. Mexe com você, está dentro de você. Tem alguma coisa que entrou em você que não está resolvida aqui dentro. E a sua maior vitória hoje pode ser uma coisa só: perdoar essa pessoa e ficar livre desse peso para sempre. Talvez seja seu irmão, sua irmã, sua cunhada, sua sogra, eu não sei, seu ex-sócio, mas alguma coisa Deus falou com você. Espero que você tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus e fazer o que precisa ser feito para você arrebentar.
Fique em pé e diga: eu vou arrebentar. Fala com fé: eu vou arrebentar. Agora olha para mim, por favor. Depois você vai pedir perdão a Deus e vai perdoar quem tiver que perdoar. Depois você vai lançar os seus medos em Deus. Mas agora eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: bispo, tem coisas na minha vida que estão atrasadas. Tem coisas na minha vida, eu vim hoje para orar por isso, porque tem coisas que Deus precisa mexer. Já eram para ter me pago, já era para ter saído da causa, já era para eu ter fechado o contrato, já era para eu ter resolvido um determinado problema que até hoje eu não consegui. Estou numa luta com a documentação de um cliente. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente de te ouvir. Dê a direção que elas precisam. Que essa palavra possa fortalecer a fé delas e ajudá-las, meu Pai. O Senhor conhece a luta de cada uma, e eu peço que o Senhor me use, mas que todos entendam perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar com eles hoje. Em nome de Jesus, que essas palavras não voltem vazias, porque são as tuas palavras, meu Pai. Amém. Olha para mim, por favor. Nenhuma honra de Deus na vida de uma pessoa é à toa. Deus não honra ninguém por acaso. Não é assim que Deus trabalha. A honra de Deus tem um motivo. Ninguém é honrado por Deus por acaso. A honra de Deus tem um motivo para chegar na vida de uma pessoa. E a honra de Deus, ela chega na hora certa. Preste atenção para você entender. Muitas pessoas invejam a posição que muitos alcançaram, conquistaram. Elas invejam a posição, as conquistas, os bens, as vitórias, mas elas não invejam as lutas que as pessoas travaram para chegar até ali. Elas não invejam o que a pessoa passou, gemeu até chegar à vitória. Ninguém é honrado por Deus facilmente. Ninguém. Deus honra e honra como ninguém. Ninguém sabe honrar tanto o ser humano como Deus. Mas Ele não honra todos. Ele disse: os que me honram, eu honrarei. Existem dois tipos de sofredores. Existem os desobedientes, que sofrem porque não obedecem a Deus, porque não têm temor a Deus, porque fazem o que têm vontade de fazer. E aqueles que sofrem também, mas eles sofrem obedecendo a Deus. Eles sofrem por um tempo, até chegar a hora da honra. Nós vivemos num mundo injusto, difícil, aonde as pessoas, elas não entendem, enquanto você está nesse período aonde você está plantando e não colheu ainda. Então é difícil passar por esses momentos. Por exemplo, José não imaginava que os irmãos iriam vender ele. Chegaram perto até de matá-lo. Venderam ele como escravo. José não imaginava que seria preso.
mas você não vê José murmurando, reclamando, você vê ele lutando para sobreviver. Mas ele sabia que o que Deus colocou dentro dele ia acontecer. Quem é de Deus, quem é da fé, sabe que Deus tem planos, sabe que no final termina bem confiar em Deus. As pessoas que são de fé, elas sabem que quanto mais sofrem, maior será o testemunho delas. E enquanto elas estão sofrendo injustiças, calúnias, difamações, perseguições, elas sabem que elas estão plantando fidelidade a Deus no meio da guerra, elas estão plantando confiança, elas estão plantando fé, elas estão confiando no caráter de Deus, nas promessas de Deus, porque elas sabem que vai chegar a hora de Deus honrar. Amém? Elas sabem. As pessoas que são de fé têm consciência que vai chegar a hora delas. Se não chegou ainda, tá bom. Deus sabe a hora certa. Você já colheu alguma fruta que não estava na hora de colher? Eu já passei por isso. Eu já passei de pegar uma fruta e minha mãe disse: não está boa ainda não. E eu peguei, eu não consegui comer. Não era a hora ainda. Eu peguei antes da hora. Ela, com mais experiência, falou assim: não está na hora de pegar ainda, não está boa. Eu: não, mãe, está boa. E eu não esqueço que eu não consegui comer. Até depois de casado. Dia desse tinha banana lá em casa, eu fui pegar uma minha esposa falou: ainda está verde. Eu falei: não, acho que está boa. Foi só um pedaço, dura e amarga. Você acha que você sabe a hora de Deus te honrar, mas Ele é que sabe a hora certa da honra chegar. E se você é uma pessoa de fé, você tem que esperar chegar a hora certa. Mas quando chegar, vai assustar, tá? Quando chega a hora da honra, assusta. José estava preso quando a hora da honra chegou. E ele saiu da prisão para ser governador do Egito. Na hora que chega a honra, não importa onde você está. Você está lutando para sobreviver. Não importa se é no deserto. O deserto floresce, porque floresceu com Abraão. No deserto Isaac fez a diferença. Não importa se você está num lugar pequeno, difícil, mas você está ali lutando para sobreviver. Você não teve medo de começar sozinho, sem dinheiro, num lugar pequeno, e você está lutando, você está, talvez começando a sua vida. Deus está vendo você lutando, só você sabe a guerra que está. Não tem problema, no dia que chegar a honra, você vai lembrar desse lugar só para dar testemunho, porque você sabe que você está nesse lugar, mas vai ficar pouco tempo ali, porque cedo ou tarde a honra vai chegar. Eu vou falar uma coisa para você: quando a honra chega, é muito bonito. Se tem uma coisa bonita, é ver a hora da honra, é ver a hora de Deus abençoar, é ver a hora de Deus honrar. Davi estava de trás das malhadas, mas chegou a hora da honra. Samuel foi lá para consagrá-lo, chegou a hora. Quando chega a hora da honra, não importa onde você está, não importa como você está, chegou a hora da honra, acabou. Lembra que Deus disse para Josué, Josué 3:7,
Você lembra dessa passagem que ele fala? E o Senhor disse a Josué, coloca aí por favor. O que é que Deus disse? Quando? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que dia começarei a engrandecer-te? Hoje. Olha para mim por favor. Você não pode perder sua paciência, sua razão, seu ânimo, sua fé, agora que pode estar bem perto de você ser honrado, depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já ouviu. Olá, diz que tem fé em Deus, está chorando, diz que tem fé em Deus, está passando por isso, diz que tem fé em Deus, está sendo humilhado. As pessoas não entendem, mas quando a honra chegar, elas vão se assustar. Compreenda, por favor. Eu não sei quando vai chegar a sua honra. E se 2026 for o ano de Deus te honrar? E se estiver perto da honra de Deus começar a se manifestar na sua vida? Quando José foi honrado, os irmãos dele não reconheceu ele, porque foi demais o que Deus fez. Foi muito forte o que Deus fez. José não contou com a sorte, José não contou com o empurrãozinho de ninguém, porque quem é da fé conta com Deus, espera em Deus e sabe que quem vai honrar no final é Deus. Amém? Quem é da fé não fica esperando por ninguém. E se alguém te prometeu alguma coisa, se vier, amém, se não vier, amém também, mas de Deus é que não vai falhar, de Deus é que vai vir o que você quer. Está dando para você entender? Quando você é uma pessoa de fé, você aguenta as lutas até chegar a sua hora, a hora da honra. Mas é muito lindo quando chega a hora da honra. Quando chega a hora da honra, vão ter uns dizendo assim: foi sorte. Mas você sabe, a estrada que você andou, a luta que você travou, não foi fácil não. Mas na luta você foi fiel ao teu Deus, na luta você continuou na fé, na luta você se venceu e saiu melhor de você, não saiu pior de você na luta ou nas lutas. As guerras não te mataram, não mataram a sua fé. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai fazer história com você. Se você não é de Deus, não tem como Deus fazer histórias com você. Você vê as histórias dos heróis da fé, mas primeiro eles se tornaram de Deus. Quando José passou pelo que passou, ele já era de Deus. Quando Daniel passou pelo que passou, ele já era de Deus. Não pense que Deus vai fazer coisas grandes se você não é dele ainda. Primeiro seja dele, depois ele faz história. Agora eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Tem Bíblia que chama ele de Mordecai, tem Bíblia que chama ele de Mardoqueu. Esté 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, o que aconteceu? Fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão a quem? Do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: o que é que eles disseram? Coisa nenhuma se lhe fez. Olha para mim, por favor, e aprenda uma coisa aqui. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Escute isso.
Mardoqueu viu 2 homens tramando para matar o rei, e ele que foi usado por Deus para livrar o rei, e o rei não fez nada por ele. Por que não fez nada? Porque ainda não era hora de Deus honrá-lo. Não tinha chegado a hora ainda. E às vezes você fica triste por isso, porque você ajudou uma pessoa, fez tudo por uma pessoa, ou por algumas pessoas, e essas pessoas foram ingratas com você. Quem vai te honrar é Deus, na hora certa. E um belo dia, o rei não consegue dormir, e foge o sono, porque quando chega a hora de Deus honrar, ele toca em pessoas, ele toca em juízes, ele toca em advogados, ele toca em clientes que foram embora para voltar, ele toca em quem tiver que tocar, mas ele honra. Ele tocou no rei, e o rei não conseguiu dormir. Sabe quando você deita e não consegue dormir? Ele não conseguiu dormir, e ele falou: pega o livro das crônicas e leiam para mim. E quando começaram a ler para ele, disseram assim: olha, Mardoqueu salvou o rei. Ele falou: peraí, isso está registrado, mas o que é que fizeram por Mardoqueu? Nada, rei. Ele: como é que é? Não fizeram nada? Então eu vou fazer. Só que nessa situação, Mardoqueu estava ameaçado de morte. Assim como José, quando foi honrado, estava na prisão, no dia que chegou a honra para Mardoqueu, ele estava com o povo dele ameaçado de morte por um homem chamado Ramã. Preste atenção para você entender. Até chegar o momento da honra, sobreviva, lute, não fique de braços cruzados, não fique esperando Deus fazer o que você tem que fazer, vá para a guerra. Mas quando chegar a hora da honra, fique tranquilo, porque Deus sabe honrar. Se Ele tiver que tirar o sono de alguém para te abençoar, Ele vai tirar. Se Ele tiver que tocar em alguém, Ele vai tocar. Está dando para você entender? Se Ele tiver que trazer recursos de outro país, de outro lugar, de pessoas improváveis, Ele faz isso. Ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim, parei do versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E quem estava no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou que era para quem? Para ele. Assim disse Ramã o rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas, à vista delas, aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei desejar o quê? Honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, e como disseste, e faze assim para com o judeu, quem? Mardoqueu, o homem que ele queria o quê? Matar, que está sentado à porta do rei.
e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste, o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem um rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Ramã fez o quê? Retirou-se correndo à sua casa. Como é que ele foi? Triste e de cabeça o quê? E de cabeça coberta. Olha para mim. Na cabeça de Ramã, ele estava dizendo: eu vou matar Mardoqueu. Ele falou: não, vai não, chegou a hora de honrá-lo. Agora é comigo. Toda a sua maldade vai cair por terra. Agora você vai ter que ver a vitória dele. Agora você vai ter que segurar o cavalinho. Ó. Cavalinho. Puxando o cavalinho. E dizendo assim: o rei faz a quem quer honrar. O seu rei é Deus. E na hora que ele te honrar, vai ser bem honrado. E tem gente que não adianta, ela vai ficar triste, ela vai ficar cabisbaixa, mas vai ter que engolir a sua vitória, porque Deus é com você. Deus viu você honrando Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus viu você confiando nele, ouvindo as piores coisas que você já ouviu na vida, mas Ele viu você sendo fiel. Ele viu você honrando Ele. Ele viu você crendo quando todo mundo mandou você duvidar, quando todo mundo mandou você desistir. Ele viu você indo em frente quando tudo estava cooperando para você parar. Ele viu você pedindo paciência a Ele quando você estava para explodir, perder sua razão. Ele viu você buscando forças nele quando a coisa estava feia para o seu lado. Não é à toa que você vai ser honrado. E quem já está sendo honrado sabe disso. Não foi fácil chegar onde você chegou. Você olha para a sua vida e fala: só Deus para ter me dado forças mesmo. Sim ou não? Só Deus mesmo para ter me sustentado. Você fica assim: meu Deus, onde é que eu tirei tanta força? Mas você que não chegou sua honra ainda, fique tranquilo. Se você é de Deus, quanto mais você sofrer, quanto mais você gemer, melhor. Porque você sabe que maior vai ser o seu testemunho. Vai chegar a sua hora. Fique em pé e diga: vai chegar a minha hora. Fala forte: vai chegar a minha hora. Será que você crê nisso? Olha bem para mim, por favor. Será que você crê nos planos de Deus? Mesmo? Porque se você crê, você não para não. Se você crê, você continua. Falar que está fácil, não está não, porque a vida não é fácil. Pode estar muito difícil. Mas dentro de você, você sabe que Deus é que coloca dentro de nós o querer e o realizar. Você sabe que Deus coloca coisas dentro de você que você fala assim: ai meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? E Ele fala: fica tranquilo, eu que vou honrar, sou eu que vou abençoar. Nós vamos clamar agora, e eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu sou esse sofredor do início, que vivo desobedecendo a Deus, mas eu quero ser dele a partir de hoje. Mas eu quero também que venha você que diz assim: bispo, eu sou de Deus. Olha bem para mim, por favor. Olha aqui, antes de você sair do lugar, olhe bem para mim. Você que diz assim: bispo, eu sou uma pessoa de Deus. Parece que eu estou dentro de uma lavadora de roupa. Tem horas que eu fico perguntando: como é que Deus permite isso comigo? Já viu lavadora de roupa? Você põe a roupa, pá, ela fica se batendo ali, cada pancada que você tem tomado. Não é assim? Parece que te colocaram dentro da lavadora de roupa
é só pancada para tudo que é lado, mas você está vivo. Daqui a pouco a roupa sai lavadinha, cheirosinha, e se for lavadora e secadora, ainda sai sequinha. Bispo do céu, tem horas que eu fico perguntando: Deus, como é que o Senhor permite isso? O Senhor não está vendo isso não, meu Deus? E Deus está dizendo: tô. É porque na hora que eu te honrar vai ser muito grande. Amém? E enquanto isso, Ele está te amadurecendo, te fortalecendo, te sustentando. Bispo, sou eu, dentro da lavadora. You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light,
I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me. You don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way. You don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm